Muito bem, voltamos agora na segunda parte, né, dizendo a interpretação da reforma. Nós entramos agora na parte de Lutero e Calvino. Ou seja, Calvino fez um interessante contraste de Lutero, e esta é a família camponesa, que era Calvino, né? Ele era uma pessoa que ele era filho de um tabelião, membro de uma classe profissional. Já a formação universitária de Lutero é uma formação mais alta, feita de filosofia, teologia, tá? Porém, Calvino recebeu uma formação humanista, por isso, enquanto ele organizava por excelência o protestantismo, ou seja, Calvino ele organizou o seu protestantismo, não é a doutrina dos apóstolos. Desculpem os calvinistas, mas é a pura realidade, tá? Aí diz o seguinte: Lutero foi a sua voz profética. Lutero era fascinado, né? Ele era fisicamente forte, era um homem robusto, enquanto Calvino teve de enfrentar problemas de saúde, já lá em Genebra, ele teve um período lá de problema de saúde, tá? Lutero, ele amava o lar e a família, ao passo que Calvino preferiu o estudo solitário. Uau, isso é perigoso, aquele que se isola peca. Lutero, ele amava a família. Calvino, eu quero estudar solitariamente. Então, isso é muito, muito perigoso, tá? Aí, olha, Lutero, que vivia na Alemanha monárquica, esperava o apoio dos aristocratas e dos príncipes. Calvino, numa Suíça republicana, interessava mais pelo desenvolvimento de uma igreja governada e representativa, ou seja, ele precisava de uma igreja centralizada, uma igreja que se organizava. A presbiteriana é muito organizada, né? Muito organizada. Ela tem um estudo, ela tem fase, realmente, ela é bem mais organizada do que muitas outras igrejas estão por aí, tá bom? Lutero foi sua voz profética, e Lutero era eficazmente dessa forma, né? Lutero amava a família, nós já falamos sobre isso. Calvino, Suíça, governava dessa forma. Lutero e Calvino diferiram, olha que coisa interessante, opiniões diferentes. Uau, mas não é reforma? A reforma não tem que ser embasada dentro disso aqui? Tem duas aqui, ó. Tem? Não é dentro disso aqui que a reforma tem que ser embasada? Não tinha Bíblia naquela época, não? Envelopou? É isso que eu falo. Então as pessoas vêm defendendo, sabe, eu sei que eu tô indo contra muita coisa aí, mas eu estou dizendo para você o seguinte: é hora de pensar e repensar, não sermos partidaristas, vamos ser Bíblia, vamos ser bereanos, sabe, não vamos ser boizinho de presépio que fala e diz sim senhor, vamos examinar, vamos ler, eu não quero debater com você. Paulo fala claro, diz aí, não entreis em vãs discussões que não levam a nada, não conduz a nada. Vamos esclarecer, vamos chegar no ponto de um denominador comum. E Lutero, ele fazia isso, né? Eles agora começam a divergir, tanto teologicamente como pessoalmente. Os dois não se batiam. Mas não era da reforma. O pai da reforma, ou dizer assim, o iniciante da reforma, não foi Lutero? Por que Calvino veio combatendo com Lutero? Por que os dois entraram em atrito? Qual foi o problema? O que houve? Pensa nisso. Lutero enfatizava a pregação. Calvino procurava com a formulação do sistema formal e teológico, tá? Sistematizado, né? Os dois aceitavam a autoridade da Bíblia, entre aspas, tá? Que divergiam. A autoridade da Bíblia, mas eu penso assim, eu penso assim, mas... Né? Os dois a autoridade da Bíblia, só que a ênfase maior de Lutero era sobre a justificação pela fé e a de Calvino a soberania de Deus. Olha aí a divergência. A justificação é pela fé e Calvino diz assim, Deus escolhe. Aí Lutero, não, é a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, daquilo que se espera, é a fé. Calvino disse, não, Deus é soberano naquilo que escolhe. Os dois divergindo nesse ponto, né? Lutero interpretava a parte da ceia, né? Da teologia, que diz sobre o mudar o pão para a parte de união dos dois elementos, da ceia, que a gente fica, às vezes, preocupados aí com essa ceia também que o pessoal está ministrando por aí, tá? Que traz uma
confusão tremenda, só vai lá na noite Jesus foi traído, tomou o pão, tendo casa, tendo graça dada, e pediu, partiu e disse, esse é o meu pão que é partido por vós, toma isso, em memória de mim, semelhantemente, tomou o vinho e tal, esse é o sangue, tá? Nós já conhecemos o texto, lá em Coríntios 11, mas esquece que começa no 17. Olha que coisa mais interessante, a ceia começa no versículo 17, tá? Tendes reunido para contenda, isso eu até creio, Paulo escrevendo, tá? E depois vai até o final, diz assim, vocês têm reunido dessa forma e por causa dessa falta de conhecimento bíblico sobre a ceia, está trazendo no meio de vós muitos que dormem, muitos doentes, né? Muitos fracos, dentro disso aí. Vem o seguinte, olha, Calvino pregava a presença física de Cristo, aceitando apenas a presença espiritual do Espírito, de Cristo pela fé no coração dos participantes, ou seja, a ceia, os dois elementos, pão e vinho, eram símbolos, né? Os dois já começaram a ter um probleminha aí, né? Eu vou tomar uma aguinha aqui. Aí diz o seguinte, olha, Lutero, ele rejeitava que a Bíblia não, olha, Lutero rejeitava o que a Bíblia não aprovava, muito bom, se a Bíblia não aprova, tem que rejeitar, tá? Calvino rejeitava tudo que não pudesse ser provado pela Bíblia. Lutero rejeitava tudo que a Bíblia não aprovava. E Calvino disse assim, não pode ser provado pela Bíblia, então eu rejeito. Então ele tem que refazer as suas 5, a tulipa, né? Tem que dar uma olhada bem direitinho nisso aí, porque se colocar estudo realmente da maneira que deve ser feita, vai pegar muita gente de surpresa e decepcionar muita gente. Calvino, por sua vez, defendia a eleição dupla para a salvação para a condenação, baseada na vontade de Deus, rejeitou qualquer concepção de salvação como fruto e mérito eleito da presciência de Deus, como se Deus elegesse para a salvação aqueles e sabia da intenção dos que criam, ou seja, Deus pela sua onisciência, onipotência, onisciência, onipresença. Pela sua onisciência, a gente não pode julgar a onisciência ou tentar entender essa parte. Deus não sabia que Adão ia pecar? Sabia. Mas e aí? Mas Deus não criou robô. Deus criou gente. Com intelecto, com pensamento. Deus criou pessoas para decidir. Vou fazer uma palhinha aqui sobre livre-arbítrio, rapidinho. Veja bem. O homem hoje que é viciado em droga, viciado em bebida alcoólica, viciado em muitas coisas, ele tem condição de decidir? Não. Ele não tem condição de decidir nada. Tanto é que agride pai, mãe, mata, faz, acontece, rouba, para poder alimentar sua droga. Ele tem condição de ter livre-arbítrio, poder de decisão? Não. Aí Cristo liberta ele, libertou ele daquilo ali, libertou E agora? Agora ele tem poder de decisão. Por quê? Ele foi liberto daquilo. Deus deu a ele a oportunidade de decidir, ser racional. Aí as pessoas começam a criar essas coisas aí. É dentro disso aí que nós estamos falando de interpretação da reforma, tá? Aí vem a vida de Calvino, vou falar muita coisa, 1536, né? O grande líder de Genebra, a Bíblia de Genebra ali, ela é uma Bíblia calvinista, tá? Ela é Calvin totalmente, tá? Aí vem o seguinte, Calvino converteu adotando ideias, olha aqui, hein? Calvino converteu adotando ideias da reforma e dispensando imediatamente o dinheiro das rendas eclesiásticas. Então Calvino não queria ajuda, ele adotou ideias, ele esqueceu que a reforma tem que ser embasada dentro da palavra. Quando entra dentro da palavra, olha o que Jesus disse aos discípulos. Olha, vocês vão pregar? Não. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra de Deus traz para o homem. Aí eu vou com você dentro da parte dos 5 pontos calvinistas sobre a eleição incondicional. Pedro estava em Atos capítulo 2. Vieram sobre eles o Espírito Santo. O Espírito desceu sobre eles falavam em línguas em que as pessoas entendiam no seu próprio idioma. Pedro foi explicar a situação, explicou e a Bíblia diz que quase 5.000 almas se converteram. Então, 5.000 escolhidos. Uau! Aí é uma questão de nós queremos padronizar aquilo que Deus não padronizou. Nós queremos colocar dentro da Bíblia aquilo que não está escrito na Bíblia. Nós queremos pegar um versículo isolado e criar dele uma denominação, uma religião embasada em teses e ideias eclesiásticas. Não estou indo contra Calvino aqui, não. Eu vou falar sobre Armínio também.
Eu estou indo contra aqueles que manipulam a escrita e são eloquentes na sua explicação, tá? São eloquentes, tá? Aí diz o seguinte, ele sai da França em 1534, né? Que ele foi um documento rechaçado do humanismo, da reforma, ele foi expulso da França, tá? Aí ele entra, por quê? Porque a influência de Calvino foi que ele defendia ali a parte dessa situação. Ele vai agora, seguiu para Basileia. Em Basileia terminou sua grande obra, As Institutas da Religião Cristã, calvinista, não esquece disso, que sofreu por sua fé e pedia a Francisco, Calvino escreve uma carta a Francisco, olha, aceita aí as ideias da reforma e tal. E nós vemos muitas coisas aí hoje dentro de um sistema religioso presbiteriano, que é o batismo de crianças e tal, está ali na Bíblia, e muitas outras coisas a gente vê isso aí, que é influenciado, sabe? Eu tenho muita preocupação com isso, tá? A influência do catecismo de Lutero pode ser percebida na sequência dessa primeira edição. Catecismo é instrução sobre o que é, catecismo é a mesma coisa de discipulado, tá? Vamos instruir, agora tem que ver o que está sendo instruído, né? Qual que é a base da instrução, tá? Eu estou preocupado também que tem muitas igrejas aí que estão fugindo da Bíblia e estão indo para livros. Vamos instruir os casais em cima de livros. Não, você tem que instruir os casais, casados, ou os casais, os jovens, em cima da Bíblia. Não vai em cima de teses de livros, não, que você vai machucar o povo e tirar a identidade deles bíblica, viu? Cuidado com isso aí, tá? Aí vem o seguinte, Calvino primeiro discutia os 10 mandamentos, depois tomando por base do credo, né, da crença dos apóstolos, precisava, né, a fé, seguir a oração, partir do o Pai Nosso, os 2 sacramentos, os perigos da doutrina romana acerca da ceia do Senhor, e finalmente a liberdade cristã em condição de relacionar a liberdade política. Ou seja, se fosse embasado realmente em cima da doutrina dos apóstolos, não tinha doutrina presbiteriana, arminiana, wesleyana, luterana. Nós não tínhamos isso, né? A obra passou por várias edições até a edição final em 559, né? Essa edição foi final composta de 4 livros que foram escritos por Calvino. Qual que era a teologia calvina? Eu já falei com vocês que não há necessidade de nós falarmos sobre isso mais uma vez, tá? Só dar um ênfase aqui em cima disso aqui, sobre a teologia calvinista, né? O mesmo, correndo o risco de simplificar demais, pode-se resumir a teologia calvinista, ou de Calvino, com um recurso mecânico simples, geralmente usados pelos estudantes. Então, vamos simplificar isso aqui, tá? As primeiras letras dessas 5 teses, né? 5 pontos calvinistas, é tulip, né? Coordenado sua teologia de ideias da soberania absoluta de Deus, tá? Teologia de ideias, ok? Então eu paro aqui nessa segunda aula, tá? Eu estou na página 56 e na próxima aula eu vou falar agora sobre os 5 pontos de Armínio, ok? Que Deus abençoe. E você está no canal Bíblia Transparente. Não esquece de dar aí o seu like, é necessário. O YouTube está colocando um monte de regras agora. É preciso de inscritos, não sei quantos números de inscritos, senão o canal sai do ar. Vamos tentar e Deus vai nos abençoando na medida que nós merecemos. Que Deus abençoe vocês. Mesmo imerecidamente, Deus é fiel naquilo que nós precisamos. Que Deus te abençoe.